Oi pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é David Neves, eu vou ser o apresentador de hoje. E aqui a gente vai ter uma entrevista muito importante, muito boa para quem gosta de logística e empreendimento. E também vamos falar de algumas notícias sobre a semana, sobre o mês. Os eventos mais importantes, as notícias mais quentes. Fique com as notícias universitárias. Nos dias 10 e 11 de setembro, no campus Higienópolis recebe o evento Interfaces da Cultural. Serão 2 dias de muita interação, diálogo e troca de experiências socioculturais e científicas. Tem mais, feira de livro imperdível, na livraria Martins Fontes, trazendo promoções e descontos especiais. O evento é aberto ao público das 10 da manhã até as 8 da noite, no prédio 9 da FAO. Então anota aí, 10 e 11 de setembro, Interfaces Culturais do Mackenzie. Venha participar. Para você que quer dar um up no currículo e não quer gastar nada, já conhece a plataforma Aprenda Mais? São cursos online e totalmente gratuitos para você aprender novas habilidades no seu ritmo. Imagina só, estudar onde e quando quiser, e tudo isso de graça. Os alunos do Cinema Mackenzie participaram do Festival Internacional de Curtas Noite de Kino e produziram em apenas 60 horas o filme Mal Passado. A produção inverte os papéis entre humanos e animais em uma crítica bem-humorada ao consumo. Parabéns aos estudantes de cinema. Entrevista da semana, aqui no Entre Nós. Hoje temos um entrevistado muito importante. Ele é CEO da 3R Logitech, empresa de tecnologia voltada para gestão e inteligência logística, com plataformas que atendem transportadores e embarcadores em todo o Brasil. Empreendedor serial, já fundou empresas nos segmentos de health, logística e food, e também ocupou cargos de liderança em multinacionais, sempre com foco em transformação digital e eficiência operacional. Bem-vindo, Renan. Obrigado, David. Obrigado mesmo aí pelo convite. Para mim, uma honra estar aqui participando com você e podendo estar de volta aí o Mackenzie, depois de tantos anos. Mackenzie que faz parte da minha história pessoal e profissional. Minhas filhas também estão super felizes, são mackenzistas e o papai está indo lá. Então, para mim, uma grande honra estar aqui. E agradecer mais uma vez pela oportunidade. Espero poder contribuir para a turma que está começando a trilhar esse caminho, que é o que eu vivi lá no início dos anos 2000 aqui no Mackenzie também. Sim. A honra é nossa de te receber aqui, um CEO do seu calibre. E para começar, você é um empreendedor há bastante tempo, você falou que desde criança você tem esse gosto. Quando que começou, por que você começou a empreender? David, eu fui criado, minha primeira infância numa cidade pequena no interior de Minas, chamada Pequeri. E meus pais sempre incentivaram. Então, assim, a questão do ambiente da cidade menor ali, ela traz algumas seguranças para você dar essa liberdade. Então, e eu tinha esse ambiente também familiar que incentivava esse caminho. Né? Igual eu comentei com você, lá em Pequeno, com 9 anos, eu já queria ter o meu dinheirinho e vendia, a gente chama lá de chup-chup, aqui é o geladinho, né? Mas já com um pouco desse perfil, né? Essa vontade de empreender e de ter acesso a capital, né? Sim. Então, foi muito por aí. Você tinha essa vontade de procurar uma forma de ganhar dinheiro, né? Uma forma de iniciar um negócio. E me validar também ali. Como eu estava num ambiente, né? Meus pais sempre trabalharam muito. Então eu tinha aquele exemplo e aquela questão, né, da criança seguindo o exemplo ali, querendo se validar. Então também era uma forma de eu me validar naquele momento ali dentro do contexto que eu estava inserido, né?
Minha mãe foi vereadora, enfim, e nessa época também administrava a mineradora do meu padrinho. E meu pai estava no momento executivo, mas tinha sido empreendedor, voltou a ser empreendedor, mas naquela fase, meu pai executivo de uma multinacional e com aquela rotina de trabalho dos dois, eu ali numa cidade menor, eles tendo que se locomover, porque né, com essa agenda de trabalho, meu pai e o escritório no Rio de Janeiro, que era a grande cidade mais perto lá, Uhum. viajando bastante. E eu dentro daquele contexto também, né, familiar, acabei sendo incentivado aí para esse caminho através do exemplo deles, né? Eu imagino que por ter essas figuras, seu pai, sua mãe, você sempre teve essa vontade de mudar, de sempre alcançar mais. Foi isso que te motivou a ter tantas áreas de empreendimento, que você chegou a várias áreas de empreendimento, né? Sim, mas muito da minha curiosidade, minha paixão também. A base de tudo isso para mim, David, apesar da gente falar muito de empreendedorismo, a base para mim sempre foi vendas, né? Então, até hoje né? E eu procuro, tenho um amigo que a gente sempre fala, apesar de estarmos em determinados momentos em posições diferentes, mas até para a gente se lembrar dessa base, eu preencho ficha de hotel, profissão, Uhum. vendedor, né? E a venda, ela proporciona isso, né? Você transitar por segmentos, enfim. Então, para mim, a base maior, o meu background maior, não é nem o empreendedorismo, apesar de eu já ter empreendido várias vezes, mas é essa questão do DNA comercial, né? Apesar de um jeito um pouco mais introvertido, né? Que a gente cria aquele Sim. estereótipo do vendedor sempre, né? Muito solto ali, mas quando você vai para a prática você vê que não é só isso, né? Mas para mim a base que possibilitou tudo isso sempre foi vendas. Então, essa capacidade de venda conseguiu que você conseguisse ir para várias áreas, né? Mas qual foi a maior experiência, tipo, da sua vida, de várias empresas, que te ajuda hoje na Logitech? Cara, minha maior experiência, onde foi a minha maior escola, não foi nem a empresa que eu fundei, né? Eu tive uma, uma base aí inicial de um patrão, né? Meu pai foi meu Uhum. primeiro patrão por coincidência, então como eu disse, meu pai estava como executivo de uma multinacional e num determinado momento da vida dele, já mais velho, surgiu a oportunidade dele virar um distribuidor dessa mesma empresa. Uhum. Eu estava voltando do meu intercâmbio naquele momento, tinha 16 anos e fui o primeiro funcionário dele, né? Eu participei da abertura dessa empresa. Legal. E ali, por estar nesse contexto linkado à operação de vendas desses grandes grupos multinacionais, foi uma grande escola, porque aí eu tinha acesso já a esse universo de vendas complexas, vendas B2B, muito novo, né? Uhum. Porque essas indústrias elas dão muita capacitação, né? Aqui e no exterior. Então isso me possibilitou, né, além do exemplo, né, do meu pai e dele estar ali naquele momento acompanhando e me abrindo esses caminhos, isso me possibilitou ter essa escola muito cedo e ter essa base forte dentro desse universo que é muito competitivo, né? Então, Sim. independente de você seguir a carreira executiva ou de empreendedor, você sempre vai estar mirando e tentando se aproximar e nadar junto com esses grandes grupos. E aí eu tive essa oportunidade. Meu tio também, né, muito próximo, irmão mais novo do meu pai, era o diretor de uma dessas empresas e também isso facilitava com que eu tivesse acessos e network então isso foi abrindo minha cabeça muito novo. Apesar de eu ter passado a primeira infância numa cidade muito pequena, todo esse contexto familiar e dos passos que eu dei depois disso foram me abrindo para o mundo, né, e Uhum. para todas essas possibilidades de negócio, porque o que trava muitas vezes é você criar essas objeções na sua cabeça, né? Então, quando você tem esses acessos, você começa a ganhar segurança, né? A ver as possibilidades, enfim.
Então isso tudo me ajudou muito. Você falou sobre segurança e experiência, assim, que você ganhou muito novo. Mas apesar dessa experiência, teve algo muito arriscado que você teve que fazer na sua carreira para continuar, tipo, continuar empreendendo, continuar vendendo? Todos os dias. O caminho que eu escolhi, porque isso são escolhas, né? Então, quem é muito avesso a risco não vai seguir o mesmo caminho que eu segui, Uhum. né? Porque tanto você está dentro de uma estrutura de vendas ou empreendendo, são picos e vales, muita emoção, né? E muito risco ali, né? Quem não tem esse perfil acaba indo, né, para um concurso público, para algo que ele entende que tem uma segurança maior para ele ali. Então, assim, nem tudo são flores, né? Uhum. Algumas das empresas que eu empreendi não deram certo, né? E naquele momento ali eu assumi vários riscos, né? Trabalhistas, Imagino. tributários e, né, tive que lidar com isso. Mas você vai criando uma experiência, né? Então eu fui ter a experiência executiva já muito depois, né? E aí já é um outro contexto. Foi Uhum. muito válido, né? Não era uma escolha de caminho, mas quando aconteceu foi maravilhoso e eu sou muito grato por ter tido também essa experiência, mas são caminhos totalmente diferentes. Voltando para essa questão aí do assumir risco, acho que tem que estar muito alinhado também com seus princípios, seus valores, né? Porque vem tudo quanto é tipo de risco, né? Quando você fala em risco, é uma pergunta muito ampla, né? Tem Uhum. desde os riscos que eu falei, né? De trabalhistas e tributários, que são aí os mais óbvios e presentes, como vários outros, né? Sim. Então, eu, em determinados momentos, também já recuei de vários negócios por entender que aquele tipo de risco não era coerente para mim, né? Já teve negócio que eu nem comecei, né? Por causa disso também, por análise de risco. Mas tem que ter coragem, né? Acho Sim. que se a gente se prender para isso, porque mesmo as pessoas que escolhem outro caminho, impulsionadas por esse medo, elas estão assumindo riscos que ela só não teve consciência daquilo, Uhum. né? Então a gente está o tempo todo assumindo riscos, né? Independente do caminho que a gente escolhe. É uma escolha de que risco De, pegar, né? exato. E que alinha ali também com o seu perfil, com o seu momento de vida. A gente, principalmente quando tá novo assim, a gente tem muita ansiedade achando que a gente vai fazer a escolha para a vida. E não é a escolha da vez, né? Você vê, eu já pivotei de negócio, já pivotei de carreira. E o importante é que você está sempre evoluindo, né? Então, às vezes, você dá 2 passos para trás, mas se você já avançou 10, você não está no 0 mais, você está no 8, você só deu 2 passos para Sim. trás, entendeu? E isso é bem tranquilo, assim. Uhum. Né? A gente não precisa travar por isso, né? Pelo contrário, a gente tem que se entender o nosso momento. Enfim, eu estou num momento que eu estou mais avesso a riscos, então hoje eu assumo bem menos riscos do que eu assumia há 10 anos atrás, Uhum. né? Porque eu fui pai, né? Tenho 2 filhas maquinzistas também, como eu disse, pequenas, né? Já estou num contexto, né, diferente. Quando eu era mais novo e não tinha todas essas responsabilidades, eu assumi outros riscos. Sim. Né? No meu próprio curso, até em marketing, eu aprendi muito sobre esses riscos para como começar um negócio, né? De microambiente, macroambiente. Mas, dentro dessas análises, teve algum fracasso que, talvez um erro de análise que te fez aprender muito, que hoje em dia você pega, aquilo me fez mudar totalmente minha visão. Cara, tiveram. Tem um que é muito emblemático para mim, que ele vai pelo lado até em cima desse medo que as pessoas têm, né? Então, pessoas que são assim, elas tentam mapear tudo quanto é tipo de risco e talvez até criar aqueles modelos de matriz de risco, né?
que são padrões aí em certificações, Uhum. mas tem muito risco que você não consegue prever e controlar, né? A gente vive aí num mundo muito volátil. Então, assim, eu tive uma empresa que eu era sócio desse meu tio, né? Quando ele saiu dessa multinacional, a gente abriu essa empresa, que era uma empresa de despachante aduaneiro, né? Então, nós importávamos os equipamentos. Naquela época, a maioria dos equipamentos de radiologia, né, os equipamentos de imagem médica, ressonância, tomografia, ultrassom, eles eram importados e nós tínhamos todo um network aí da turma que vendia, porque, né, nós também vendíamos, né, Uhum. meu pai, como eu disse, tinha empresa de distribuição, enfim. Então, para cada venda que se fazia, se vendia uma importação, né? Então, o David comprou uma ressonância, eu vendia o serviço de importação daquela uma ressonância Sim. para o David. Era um negócio muito próspero ali nos primeiros anos. Só que aí, depois de uns 5 anos, mudou uma questão de benefícios fiscais e tudo, onde os fabricantes passaram a nacionalizar esses equipamentos e vendê-los nacionalizados já em reais e o mercado mudou totalmente para quem tinha esse tipo de serviço que eu tinha, né? E que Sim. controle que eu tinha em cima disso e qual a previsibilidade de um risco desse. Enfim, esse negócio fracassou, porque o que antes a gente cobrava alguns milhares de dólares para trazer um equipamento para um cliente, passou a ser tipo um salário mínimo para trazer um container com 10 equipamentos Uhum. direto para a indústria, entendeu? E então isso me marcou muito e trouxe bastante aprendizado para poder seguir aí, enfim. Mas tem vários outros, né? Sim. Esse foi mais para trazer um cenário de risco, né, onde você não controla. Risco incontrolável, né? Você Algo não que é muito controla. externo. Exato, exato. E a gente vive num país, e a gente fala muito sobre isso, né? Insegurança jurídica, insegurança tributária, Uhum. né? A gente vê os noticiários falando sobre isso. E é uma grande realidade para nós, inclusive, nascidos e criados aqui. Imagina Uhum. para estrangeiro, né? Para dar essa segurança para estrangeiro. Porque você precisa de dois profissionais ali o tempo todo, de muita confiança, né? Te orientando o que seria o jurídico e o contábil, Sim. mas nem eles têm segurança de te dizer, ó, esse é o caminho que você não tem risco nenhum, Eles né? vai Eles pelo vão te menor dizer, risco. você escolhe o menor risco. Então ele abre ali um leque de opções, Uhum. né? E o que é muito louco, né? Deveria ter ali um caminho e falar assim, não, cara, esse aqui custa muito mais caro, Uhum. né? Tudo bem, mas aqui é risco zero. Aqui, se você fizer, né? Aí, só que tem sempre o veja bem, contábil e jurídico, Uhum. né? E que se traduz nessa questão que muito se fala aí dessa insegurança, né? Mas é a forma de se jogar o jogo, né? E é igual você falou, a gente vai tentando buscar o caminho de menor risco, Sim. né? Quando você tem um tipo de estratégia, existem várias estratégias, né? Tem gente que busca mais risco ali, visando lucro de curto prazo e tudo mais, né? Cada um dentro do seu propósito, da sua estratégia ali, não tem certo ou errado. Falando dessas diversas estratégias de liderança, de projeto, como é que você se considera como líder? Cara, assim, eu por muito tempo e até a gente está num ambiente acadêmico aqui, né? Uhum. Mas a gente busca muito conhecimento técnico, né? Então a gente acha que isso aí é a bala de prata, né? Saber muito técnico, ser muito especialista em alguma coisa. Hoje, depois de todos esses anos, cara, eu vejo que o principal para isso é você ser especialista em pessoas, né? E não em uma questão técnica Sim. específica. Minha cabeça abriu muito para isso, é muito engraçado isso. Foi numa palestra aqui no Mackenzie. Tava começando um novo professor
E ele foi fazer uma aula inaugural no auditório, não vou lembrar o nome dele, não tem mais de 20 anos, né? E aí, no curso de administração. E ele falando que ele tinha sido, né, uma alta liderança do Walmart e da Jequiti, tipo vice-presidente e tudo mais, não sei o que, blá blá blá, mas que ele era formado em psicologia. E aí ele começou a dar toda a visão dele de alguém, né, com graduação em psicologia que subiu no topo de uma carreira executiva dessa aí, com esse foco em pessoas, né? E a gente ali naquela coisa de curso de administração, a visão muito cartesiana, né? Sim. E ali já me deu um estalo. Eu falei, cara, é verdade. Né? Naquele momento eu já estava num momento profissional, apesar de estar ali estudando ainda, eu já estava num momento profissional que eu já liderava, um time pequeno, mas já liderava. E hoje eu vejo o quanto isso faz a diferença. Então, a minha maior busca hoje é ficar cada dia melhor com pessoas, né? Não só como líder corporativo, líder executivo, mas como ser humano mesmo, né? Você tá mais empático, mais aberto, tentar entender, né? Tentar buscar construir, né? Convencer e não mandar, porque a pessoa entendendo aquele propósito, ela com certeza vai fazer o seu melhor. E eu passei por essa mudança, inclusive de estilos de liderança, né? Eu, no meu início da minha carreira, eu ainda vivi muito daquela fase de gestão 1.0, né? Aquela questão comando-controle, né? Então, eu estagiário ali, dentro do ambiente de estágio ali com meu pai, né, de gravata, sexta-feira, para ir para fila de banco. Era aquele momento ainda de transição. Hoje, no mundo de hoje, eu não vejo muito espaço para isso mais. Ainda existe, óbvio que existe, principalmente em empresas menores, mas não tem como ser escalado dessa forma. Até hoje em dia a gente vê uma necessidade maior das empresas de soft skills, né? Elas perguntam mais sobre isso e elas exigem mais isso do funcionário. Sim, existe uma tendência, principalmente em grandes empresas, já há um bom tempo, de ter mais foco aí em soft skill do que em hard skill. E eu sou super a favor disso e levo isso inclusive na vida pessoal, é o que eu mais busco desenvolver aí nas minhas estagiárias dentro de casa. Sim. A gente fala também agora um pouco mais sobre a sua empresa atual. Como é que você acha que a tecnologia vai auxiliar no desenvolvimento da logística no Brasil? Cara, a logística, falando especificamente, né, porque hoje eu tenho duas empresas, né? Eu tenho a 3R Logitech, que é software para logística, e tenho a Central Rad, que é mais voltado para teleradiologia e telemedicina. Explorando um pouco aí da sua pergunta, focado aí na 3R, porque as duas são tecnologia, né? Sim. Mas como você puxou mais para logística, para mim vai muito pela questão da escala, né? Hoje a gente vê números, principalmente puxados pelo e-commerce, que a gente jamais imaginava há 10 anos atrás, quando a 3R começou. A 3R, ela fez 10 anos agora, 1º de agosto. Eu fundei ela com um colega de Mackenzie, a gente se conheceu na sala de aula. Parabéns aí pela conquista aí. Valeu. De 3 anos. 10 anos. 10 anos. Desculpa, eu ouvi errado. 10 anos. E naquela época, quando as maiores transportadoras do segmento faziam ali no pico 100, 130 mil encomendas dia. Hoje a gente tem transportadoras, inclusive usando as nossas soluções, que no período de pico passam de 1 milhão de encomendas dia. Então, como é que se lida com essa escala sem tecnologia? Né? Então, obviamente, é a tecnologia que vem possibilitando toda essa escala e essa transformação no segmento. Né? É a tecnologia que olhando inclusive para esse segmento, que possibilita você ter hoje entregas em 1 hora, dependendo
de como que você compra, onde você compra, da sua necessidade de compra, né? Então, para mim, dentro da logística, é a tecnologia que vem alicerçando esse novo cenário, que é só o começo, né? A gente vê economias mais maduras aí, muito mais avançadas já, então a gente vê que para nós é só o começo, mas é a tecnologia que vem alicerçando esse ganho de escala, né? Então, mesmo quem está pequeno hoje, se ele não se abre a esse tipo de tecnologia, ele também não consegue escalar, né? Então, vem sendo o motor de transformação aí para o segmento. Até como leigo e cliente, a gente também percebe bastante diferença. Tipo, até pouco tempo atrás a gente via muito menos velocidade, muito menos dinamicidade no mercado de entrega, de Sim. logística. Tipo, você pediu um produto, você tinha que esperar dias e dias. Hoje em dia você fala assim, para amanhã já chega. Sim. Então, como cliente já dá para ver essa diferença. Mas aí é a cadeia inteira atuando, Sim, né? E passa muito por pessoas também. A gente na 3R, apesar de ser uma empresa de tecnologia, no passado, a provocação que eu fiz, e foi a campanha do ano, era o pense além das caixas. Por quê, né? Como eu tinha mergulhado no negócio, né? Eu não vinha originalmente da logística, eu busquei muito aprender ali. E tudo quanto é pesquisa, você olhava, era caixa, né? Você não via muito pessoas. E a gente, no outro lado da cadeia também, oferecendo tecnologia, né? Mas que no final do dia, tudo são pessoas, né? E a gente trabalhou durante o ano essa provocação no segmento para que se pensasse além das caixas e valorizasse também essas pessoas, porque tem verdadeiros exércitos por trás disso aí, virando madrugadas, né? Sim. Então, para ter essa otimização de rota, tem gente que 3, 4 horas da manhã está fazendo o processo de roteirização, porque ali no processo de roteirização é que vai sair quais são as rotas, cargas, lotação, né? Então, para o caminhão ou, né, o veículo já está abastecido e sair para a rota às 6 da manhã, 7 da manhã. E né? é sempre um processo muito grande, né? Não para a demanda. Sim, isso a gente está falando só de uma fase, que é o que a gente chama de last mile, né? A última milha ali, ou a perna da distribuição. Mas quando você olha a cadeia inteira, você tem desde a primeira milha lá, que seria a coleta, né, a transferência, que é a milha do meio, né, até chegar na distribuição. Então tem todo esse ciclo pensando já no produto acabado sendo entregue no destinatário. Mas quando você olha para a logística, né, de forma mais ampla, você tem pernas ali importantíssimas, muito antes disso, de abastecimento da indústria, né, que é o inbound, que isso não pode ter ruptura, porque senão a linha de produção para. Né? Então a gente foi lá e falou da sua experiência como destinatário, que já é na última milha e que tem muita coisa. E onde está muito também da preocupação da experiência mesmo. Né? Então a gente lá, 10 anos atrás, a gente foi um dos primeiros a ter o aplicativo. Né? Naquela época era 3G, tinha áreas de sombra, a gente teve que pensar em como guardar a informação para fazer o upload depois que saísse da área de sombra, mas já para poder melhorar todo esse fluxo. E hoje o aplicativo de entrega nosso é semelhante aos deliveries de comida, de food, né? Então você vê o entregador se deslocando. Tipo, você é o próximo e você olha no mapa, você vai vendo o entregador para você poder estar lá e receber, enfim. Então... mas né, tem esses algoritmos também para ajudar nessa inteligência de rota e lotação. Antigamente era ordenação por cabeça de CEP. Né? Então já era uma inteligência você fazer a melhor rota, mas ordenando por cabeça de CEP. Né? Hoje os algoritmos levam em consideração os mesmos aí do que a gente usa para dirigir. Né? Então, trânsito, estrada de terra, né? Tudo isso. Fora também a lotação do veículo, né? Qual a capacidade e como que você carrega ele em sequência certa para você não ter que ficar mexendo no baú ali toda hora. Porque imagina, você coloca lá no fundo o primeiro a entregar, você vai desmontar o baú para pegar? Não, você já te dá toda essa ordem aí. E a gente tem soluções
para todas essas etapas. Então, a 3R é uma das poucas do mercado, né? São produtos diferentes ali, mas que atendem diferentes personas. Então, a gente tem, inclusive no aplicativo, a gente tem primeira milha, tem distribuição e tem última milha no mesmo aplicativo, que é um diferencial, né? Porque é um mercado muito de micronichos, né? Então você tem empresas especializadas em roteirização, empresas especializadas em emissor de documentos fiscais, especializadas em TMS transportador, em TMS embarcador, e nós temos tudo isso, e tudo desenvolvido dentro de casa, né? Então 100% do que a gente tem lá é desenvolvido dentro de casa, né? A única coisa que a gente consome de terceiros é o mapa, a cartografia. O resto, até a IA de suporte técnico, a gente desenvolveu, que é a Ster, a gente batizou de Ster. O 3R virou um sobrenome de todos os produtos, né? Até a IA foi desenvolvido dentro de casa. Meu pai, ele até tinha comentado sobre, em alguns trajetos assim, tem, por exemplo, de altura, de caminhão, aí o trajeto tem que ser adaptado porque não consegue passar por tal lugar, ou largura, ou peso, né? Sim, e o algoritmo, porque aí é na hora que você vai fazer a configuração ali, você coloca todos esses parâmetros, né? Você vai parametrizar, porque é de acordo com o tipo de veículo, capacidade, carro. E aí ele considera tudo, zona de rodízio, onde é proibido, onde não é. Sim. Né? Porque a gente pensa na distribuição urbana, né? Mas você tem as transferências para o Brasil inteiro, né? A gente tem clientes na base lá com mais de 80 centros de distribuição espalhados pelo Brasil, né? Então, que tem que fazer essa distribuição. Mas a gente fala muito de e-commerce porque estão os maiores volumes. Mas nós atendemos tudo que envolve logística. Então tem indústrias, né? E não é só do fracionado. Como última pergunta aí, uma curiosidade. Por que se chama Última 3R? Eu acho que já tivemos um bom papo, né? Legal. Exploramos várias perguntas, eu acho que... Legal. Pra terminar. Não, legal. Brinquei porque tá super legal. E eu tô Sim. muito feliz de estar aqui. E tem, enfim, uma infinidade de coisas aí para contribuir para quem tá buscando esse caminho de carreira, né? Nem cheguei a falar do meu lado executivo aí. Mas a questão do nome 3Rs é porque a gente já nasceu no conceito de partnership, né? Então, quando o Rodrigo, que é esse colega de faculdade, ele já trabalhava nesse segmento. Então, quando nós nos conhecemos em 2002, 2003, lá no Mackenzie Tamboré, ele já tinha feito ciências da computação aqui em Higienópolis. Ele é um pouquinho mais velho que eu. E ele já estava na segunda faculdade. E ele já tinha desenvolvido software de uma das maiores transportadoras de e-commerce naquele momento. E aí, cara, ele ficou nessa empresa por mais uns 15 anos. Em 2015, essa empresa foi comprada e ele estava já de saída ali, junto com algumas pessoas. E eu, como empreendia, né, já investia em vários outros segmentos, eu fui e falei, cara, eu gostaria de ter uma empresa de tecnologia, você é um cara de tecnologia, expliquei para ele um pouco da tese que eu enxergava ali, de ser um negócio assets light, escalável, né, com valuation bem melhor. Ele comprou a ideia e falou, mas eu já tenho ali mais ou menos as pessoas do time, pessoas que eu conheço, que eu gostaria de trazer para o jogo. E aí, naquele momento ali, a gente cedeu umas cotas de participação para esses três, que é o Douglas, o Thiago e o Reinaldo. São sócios até hoje, com uma participação já maior, depois de 10 anos. Então ficou o 3 porque são os 3 técnicos desenvolvedores, né? E o R porque somos nós, né? Renan e Rodrigo aí. E eu naquele momento era o investidor. Eu não tinha atuação executiva. Eu comecei a ter atuação executiva na 3Rs tem um pouco mais de 3 anos. No momento que eu estava com um contrato de no compete. Então, né, eu não podia atuar num de uma determinada forma, num determinado segmento.
e já tinha 3Rs como investida e eu como membro do conselho. Então foi natural eu me aproximar mais e assumir a liderança do negócio, que eu já era um dos fundadores e acionista majoritário aí. Uhum. Mas lá no começo eu fui o investidor anjo, né? E o incentivador aí para essa turma que vinha num caminho executivo tomar coragem também aí de empreender. E, cara, a gente está muito feliz, continuamos juntos, unidos, todos, né, trabalhando juntos aí há 10 anos. Né? Seu pai foi, né, do nosso conselho aí, continua sendo, né, indiretamente continua sendo, porque é uma pessoa muito querida por nós e acompanhou bastante esses últimos anos nossos aí. Sim. É muito interessante quando você acredita num projeto e ele segue, né? É bom acompanhar ele crescendo. Cara, é maravilhoso, assim, ó, eu tenho verdadeira paixão por isso. É como um filho, assim, né? Você vai cuidando, e cada passo importante, para quem tá ali desde o começo, é uma grande conquista, né? Então, às vezes, a gente tenta passar um pouco dessa emoção para quem tá na equipe, né? Porque a gente viveu lá o começo, né? Então, vamos participar de um novo congresso com um stand legal. Cara, aquilo ali é uma conquista maravilhosa. Do mesmo jeito que fazer a primeira camisa foi maravilhoso, fazer a primeiro brinde, conseguir fazer um brinde. Cada isso é uma conquista, né? Quando você tira um negócio do zero, quando você não está tendo fundos ilimitados ali de algum grande grupo, porque a gente veio nesse caminho bootstrap mesmo, a gente mesmo, né? Trabalhando e sem nenhum investimento. Eu fui um investidor anjo, mas por amizade ali, né? Sou fundador. Então, cada brindezinho, cada coisa ali, cara, é um símbolo de vitória e de conquista. Eu encorajo muito quem tiver aí ouvindo, né? Nos assistindo, né? Apesar de ser uma rádio hoje, já é bem... nos assistindo, eu encorajo muito a ter também essa experiência, né? São, igual eu comentei no início, são fases da vida, você tem que entender, cada um tem um contexto familiar, cada um tem um perfil, cada um tem um contexto de momento, mas eu encorajo muito a ter buscar também essa experiência, mesmo que depois de seguir uma carreira executiva de sucesso e tudo, porque é muito legal, assim, né? É transformador você tirar um negócio do zero, cuidar de cada detalhe desse, né? Quando a gente tá dentro de uma função específica, você fica naquele universo ali. Agora, quando você vai fazer um negócio, é você o responsável de A a Z, né? Sim. Então, recentemente eu fundei essa empresa de teleradiologia, que é um nicho aí da telemedicina, e que já é a minha segunda empresa nesse segmento. Eu vendi minha participação numa outra empresa em 2019, e aí agora eu tenho aí um ano e pouco que a gente voltou para esse segmento. Então estou vivendo essa emoção de novo, né? Então a 3R já fez 10 anos, mas a Central Rádio tá com menos tempo, e aí de novo esse ciclo, né, de tudo do zero. Legal. Né? Do zero não mais de experiência, mas do zero de abrir um novo CNPJ, contratar o primeiro funcionário, né, escolher a logomarca, escolher, né, tudo isso, fazer todo esse alicerce ali, preparar, que esse começo eu comparo muito com obra, assim, né? A gente fica ansioso pensando já no acabamento, né, na decoração, mas esse começo é o alicerce. Então você tá ali trabalhando, investindo, você ainda não tá vendo as paredes ali, né? Você ainda tá trabalhando no alicerce, e eu tenho verdadeira paixão por isso, assim, é muito, muito bacana, mas respeito todas as outras escolhas. O principal, assim, para mim, e que eu queria passar, é para a turma ter coragem de experimentar, né? Porque em cada momento da vida você vai estar mais aberto a um determinado caminho, não ficar nessa ansiedade de que essa é a escolha para minha vida. Não, essa é a escolha para agora.
né? O passo mais importante para te abrir para essas possibilidades é o passo que vocês já deram, né? De estar fazendo uma graduação numa faculdade super conceituada, né? Daí para frente, abre um mar ainda maior de possibilidades para que vocês consigam ir experimentando, né? E vivendo e tirando o melhor de cada fase ali, né? Não se prender e achar que aquela escolha ali vai, daquele momento, vai te algemar para o resto da sua vida, porque não vai, né? Então não é porque hoje você está como executivo num determinado segmento que você vai ter que ser aquilo ali a sua vida inteira, e não, né? Você pode fazer várias outras coisas de várias outras formas, né? Basta ter coragem e seguir. Tem um amigo que fala, até pra gente concluir, ele fala uma frase que me marca muito. Ele fala assim: trabalhe todos os dias, mesmo sem emprego. Então, assim, você precisa estar em movimento para essas oportunidades te aparecerem, né? Essas oportunidades te encontrarem. Então, mesmo para quem ainda não definiu ou não teve uma oportunidade, não fica parado esperando. Se movimenta, né? Vai para o projeto da vez, né? Tem um monte de possibilidades aí. Mas não se trave por isso, né? Trabalhe todos os dias, mesmo sem ter um emprego. Sim, acho que é uma boa frase para guardar pra gente no final agora. Que legal. E muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Suas falas sobre logística, sobre venda, sobre empreendedorismo, com certeza agregaram muito para todos nós. Espero que tenha contribuído e estou à disposição. É sempre um grande prazer, me sinto super em casa aqui. O prazer é nosso. O programa de hoje está chegando ao fim. Muito obrigado para quem está assistindo, para quem ouviu nós. Não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, Mac Entre Nós no Instagram, TikTok e Spotify. Você pode escutar num podcast, pode ver, então tem várias formas de nos acompanhar.